Pessoal, bom dia, bom dia! Sejam todos, muito bem-vindos aqui a mais uma das nossas aulas do curso técnico de informática aqui do canal Educação. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês hoje, nesta quarta-feira maravilhosa. E hoje, turma, nós teremos aí mais uma das nossas aulas da nossa disciplina de arquitetura e manutenção de computadores. Certo? Então, durante essas últimas aulas, nós estamos falando sobre conteúdos extremamente importantes para a área da computação, para a área da informática. E esses conteúdos, turma, eles são muito importantes porque cada um deles, traz um pouquinho sobre partes específicas de um computador, como funciona essa máquina fantástica, que hoje já faz parte do nosso dia a dia, que foi uma máquina que revolucionou muitas outras áreas durante vários anos. E aí, turminha, é de extrema importância que nessa disciplina a gente compreenda a fundo como funciona a arquitetura, Até como o nome já diz, a disciplina é arquitetura e manutenção. Mas nós precisamos compreender como funciona a arquitetura dessas máquinas, a arquitetura de um computador. Nas nossas últimas aulas, nós acabamos conversando sobre o cérebro do computador, que é a CPU, como ele é dividido, quais são as três partes que ele é dividido, como cada uma delas, qual é a responsabilidade, qual é a função de cada uma dessas partes. E na nossa última aula, especificamente, nós falamos sobre uma delas, que é a ULA, a Unidade Lógica Aritmética. Nós aprendemos que essa ULA, que é responsável por realizar vários cálculos, ela é feita por vários portas lógicas. Nós aprendemos também sobre essas portas lógicas. Eita, nós aprendemos muitas coisas ao longo das últimas aulas. E, turma, na nossa última aula, lá da semana passada, nos últimos slides, eu deixei para vocês algumas questões que eu queria que vocês tentassem responder. São algumas questões que eu deixei na aula passada, no último slide, com o intuito de vocês pesquisarem, tentarem responder com os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo das aulas, certo? E hoje, nós iremos falar, nós iremos responder essas questões, nós iremos corrigir essas questões e, além disso, nós iremos também falar sobre o conteúdo da aula de hoje. A nossa aula de hoje, o tema é arquitetura RISC e CISC. Engraçado os nomes, Mas nós iremos falar sobre essas duas arquiteturas, tá bom? Então, uma dica aí para vocês. Pegue o seu material, que vocês normalmente registram as informações. Pegue o seu material, pegue seu lápis, sua caneta. Fique atento, já vai vendo aí os conteúdos das últimas aulas, porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês agora no início dessa aula, tá certo? Então, eu conto com a ajuda de todos vocês. Então, turminha, vamos aí dar início à nossa aula. Vamos lá, pessoal. Então, galerinha, a nossa disciplina é Arquitetura e Manutenção de Computadores. O nosso conteúdo é Arquitetura de Sistemas Computacionais RISC e CISC. E aí, turma, como vocês já sabem, é de praxe, toda nossa aula possui um objetivo, certo? O primeiro objetivo da nossa aula de hoje é responder as questões da aula anterior sobre a CPU, como eu acabei de explicar para vocês. Nós iremos iniciar a nossa aula fazendo a correção da aula passada, até mesmo porque é importante a gente recordar esses conteúdos para a gente entender melhor o conteúdo da aula de hoje. Certo? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre algum conteúdo da aula passada, essa é a oportunidade de você também tirar suas dúvidas, certo? Então, aí, fiquem ligados, tá certo, galerinha? Ok? Outro objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os principais modelos de organização dos computadores. Os computadores, eles são estruturas que eles possuem organizações específicas. Então, nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre esses modelos de organização. Outro objetivo da aula é conhecer o que são as arquiteturas de computadores.
E as duas que nós iremos conhecer hoje é a RISC e a CISC. Iremos entender um pouquinho mais sobre elas, tá? Analisando as suas principais características e o que as distingue, certo? Porque se existem duas arquiteturas, então isso significa que uma é diferente da outra, que uma faz determinadas coisas que a outra não faz, certo? Então é importante que a gente consiga compreender a diferença dessas arquiteturas. E aí, turminha, para aqueles que não se lembram aí quais foram as questões que eu passei para vocês, certo? Essas são as 4 questões. Então, é importante, se você não copiou, se você não respondeu, eu estou vendo aqui, ó, que o Hugo já colocou aqui, ó, que ele respondeu a atividade, certo? Então, o Hugo vai me ajudar hoje nessas questões, certo? Obrigada aí pelo retorno, Hugo. É isso aí, muito bem, parabéns. Então, olha aqui, pessoal, é importante que vocês copiem essas questões e que vocês, ao longo da aula, vocês respondam essas questões de acordo com a orientação da aula. Por quê, turminha? Isso ajuda vocês a fixarem o conteúdo. Não decorar, mas compreender, certo? Tentar, ó, fixar na cuca de vocês, tentar aí fixar na cuca de vocês, certo? A primeira questão é como a CPU é dividida. A segunda questão, qual o sistema numérico que o computador adota. Terceira questão, qual sua menor unidade, né? Qual a menor unidade aí que o computador utiliza? A unidade de armazenamento. A quarta questão, qual o elemento do hardware que distribui as tarefas a todos os componentes do sistema? Essas são 4 perguntinhas que nós iremos aí iniciar a nossa aula discutindo e conversando sobre elas, tá bom? Então, ó, é uma super dica, pegue o seu material e vamos aí começar as nossas discussões de hoje. A primeira discussão que nós iremos fazer é como a CPU é dividida. E aí eu vou recordar a vocês o que é a CPU. A CPU, como nós conversamos nas nossas últimas aulas, ela é o cérebro do computador. Ela é a chefe, né? Ela que manda em tudo aquilo ali. Tudo que acontece no computador precisa passar pela CPU. Até mesmo porque ela é o cérebro do computador. Então, a CPU, como nós já conversamos, ela não para de funcionar. Ela é um componente, né? É uma parte do computador que ela não para de funcionar a todo tempo. A todo tempo ela quer saber quais as informações que estão entrando, quais são as informações que estão saindo. Se você adiciona, por exemplo, um pendrive no computador, ela precisa ficar ligada, né? Ela precisa ficar sabendo o que está acontecendo. Se você coloca, por exemplo, um fone de ouvido no seu computador, né? Pluga lá um fone de ouvido ou uma caixinha de som, ela precisa também entender o que está acontecendo. Então, tudo que você faz dentro de um computador, de uma forma ou de outra, a CPU vai ficar sabendo, certo? Porque ela é o cérebro do computador. E a CPU, ela tem algumas partes, né? Ela é dividida em partes principais que ajudam ela a resolver as atividades que o computador necessita. Então, vamos entender quais são essas partes, recordando aí. Olha aqui, pessoal, trouxe até uma imagem aí para vocês ficarem ligados, certo? É uma imagem uma imagem de uma CPU, tá bom? Que muita gente, eu até conversei com vocês, né? Muita gente chama CPU é o gabinete do computador, né? Ah, pega aí a CPU do computador. E a gente acha, né, que tem um monitor e tem o gabinete, que é aquela parte que fica normalmente o sistema operacional, que fica aquele drive, onde o disquete, onde você coloca, no caso, CD, DVD, pluga o pendrive. Ali não é a CPU, ali é o gabinete, certo? A CPU fica dentro do gabinete. Nós já até conversamos, certo? Dentro do gabinete existe a placa-mãe, que foi uma das partes que nós já conversamos em aulas anteriores, tá? E dentro aí da placa-mãe existe um local reservado, muito especial, certo? Totalmente especial para a CPU.
A CPU é aquela parte que eu conversei com vocês, que ela trabalha tanto, tanto, que ela pode aquecer. Então, para ela não aquecer e não ser danificada, existe aí um ventiladorzinho, né, o cooler, que é um ventilador somente dedicado para ela, para deixar a bichinha mais fria, né, para ela não esquentar tanto. Então, ó, estou recordando aí para vocês informações de outras aulas anteriores, tá bom? E aí, então, vamos entender como é que esta CPU é dividida. E eu estou vendo aqui que tem um pessoal que já está colocando as respostas. Olha aqui, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres e o Hugo também, né? O Hugo colocou aqui, ó, unidade de controle, a ALU ou a ULA e os registradores. O pessoal de Santa Cruz dos Milagres também, ó, já estão altamente atentos, né? É em 3 partes que ela é dividida: a unidade de controle, a ULA, que a sigla em inglês normalmente a gente escreve ALU, unidade aritmética e lógica, né? E os registradores. Muito bem mesmo. O pessoal aqui de Santa Cruz dos Milagres já estão respondendo todas as questões. Eita, que o pessoal está se garantindo. Estou gostando de ver, viu? Então, olha aqui, pessoal. A CPU ela é dividida, a estrutura básica de uma CPU é dividida em 3 principais partes. Olha aí quais são as principais partes que uma CPU possui. A unidade lógica e aritmética, que normalmente vocês podem encontrar de 2 formas essa sigla. Para nós, em português, a gente chama de ULA, tá? ULA, que é unidade lógica aritmética. Mas, quando essa sigla ela está no inglês, ela normalmente é escrita assim, ó, ALU, ALU, né? Eu gosto mais, né, de ULA, fica mais fácil para a gente, até mais pronunciável. Essa unidade lógica aritmética, ela é encarregada, ela é a responsável por executar as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí a gente pode se perguntar, mas por quê? Por que que existe uma parte no cérebro do computador que é responsável somente por realizar 4 operações? Lá no início, né, desde o histórico dos computadores, nós falamos que o computador, antes de mais nada, certo? O primeiro ponto é que ele é uma máquina de calcular, tá bom? O objetivo do computador ele foi criado com o objetivo de ser uma máquina de calcular. Então, ele precisa calcular, certo? Então, olha aqui, ele realiza operações matemáticas a todo tempo, tá bom? E a ULA, ela é a parte que é a responsável que controla tudo isso, certo? E além disso, além de realizar operações matemáticas, né, aritméticas, ela também realiza operações lógicas, que nós já conversamos sobre essas operações lógicas, certo? Os operadores lógicos. E nós temos também, ó, a álgebra booleana. Para nós, talvez, em algumas aulas atrás, nós poderíamos até ficar um pouquinho perdidos sobre essa álgebra booleana, mas na nossa última aula a gente também falou sobre ela, então ninguém está perdido mais, certo? Sobre esse conteúdo, tá bom? E além disso, ela também realiza, ó, as operações e as operações, né, AND, OR, NOR, certo? NOT. Então, aqui é a unidade, uma das partes da ULA, né? Do CPU, no caso. Outra parte do cérebro do computador, que é a CPU, é a unidade de controle, ou também conhecida como UC, certo? Eu sempre trago essas siglas para vocês, porque nem sempre em alguns livros, em alguns materiais, eles se referem com o nome completo, unidade de controle. Às vezes, eles podem simplesmente falar sobre só a sigla UC, tá bom? Essa unidade de controle, ela é responsável por extrair os dados da memória e decodificá-los e executá-los, ó, consultando aí a ULA quando necessário. Então, essa unidade de controle,
ela justamente controla esses dados que saem da memória e que serão processados, tá? Que serão aí decodificados para serem transformados na linguagem correta que o computador entende. E o outro, né, o outro ponto, a outra parte também extremamente importante do cérebro do computador são os registradores. Os registradores é uma parte extremamente importante. Unidades da memória do CPU, as mais rápidas e, consequentemente, as mais caras de sua categoria, certo? Sendo reservadas a uso apenas da CPU, que dependem de velocidade, de acesso altas, tá? Então, os registradores, eles são responsáveis justamente por possibilitar aí, essa velocidade, né, essas altas velocidades de processamento, certo? A segunda pergunta, deixa eu ver se alguém respondeu, certo? Olha aí, o Hugo já respondeu a parte dele, falando que a segunda questão, o sistema adotado é o binário, muito bem, certo? Ok. E aí, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres, eu acredito que também já responderam. O pessoal também de Campinas do Piauí já estão respondendo todas as questões aqui muito bem, exatamente, né? Sistema binário. Então, o pessoal já até me ajudou a responder, né? Já deu até spoiler, certo? Com relação à pergunta do João Pedro, né? Existe vírus de computador que são capazes de queimar peças de hardware? Bom, existem vírus de computador que fazem com que o computador ele não execute, ele não trabalhe da forma correta, certo? Da forma correta que ele deveria. Então, ele acaba gerando um mau funcionamento da parte do software, tá bom? Do software. Um mau funcionamento do software. O vírus, ele é algo que ele influencia a parte do software, tá? Então, normalmente, essa é a função do vírus, certo? Então, imaginem aí, você tem o seu corpo e aí você tem, no caso, algo que, infelizmente, só acaba prejudicando, por exemplo, o seu cérebro, certo? Então, esse vírus, ele atinge a parte do software, tá certo? O mau funcionamento de como o computador funciona. Então, muitos vírus, abrindo um aspas aí por conta da pergunta, alguns vírus, eles acabam fazendo com que o computador pare de funcionar, porque, querendo ou não, o computador ele é um conjunto de duas partes. É a parte do hardware e a parte do software, certo? O vírus ele atinge a parte do software, certo? Nós iremos ainda falar sobre esses vírus, né? Nós teremos uma parte específica da nossa aula, da nossa disciplina, que nós iremos trabalhar especificamente sobre esses vírus, certo? Sobre formas de como combatê-los, e aí nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Porque, de uma forma geral, eu posso falar especificamente sobre isso, né? Ele atinge o software. Depois, quando nós formos adentrar mais nesse assunto, aí nós falaremos dos vários tipos de vírus e o que cada um deles pode afetar em um sistema computacional. Tá certo? Ok? Então, aí, esse conteúdo é muito legal, esse assunto é muito importante, mas como ele é um assunto muito importante, terão aulas, né? Nós teremos aulas dedicadas só para ele, certo? Ok? Mas, de uma forma bem direta, normalmente o vírus ele atinge a parte do software, certo? Voltando aqui para a segunda questão da nossa aula, né? Respondendo aí a segunda questão. Qual o sistema numérico que o computador adota? Nós falamos muito sobre esse sistema, né, numérico. Ele é tão importante que nós tivemos algumas aulas totalmente dedicadas para esse sistema numérico. Eu até falava para vocês no início lá da aula, falava, pessoal, existem os binários, né, os bits, mas nós teremos uma aula dedicada só para eles, aguardem um pouquinho. E aí essa aula chegou. Por quê? Pessoal, o sistema binário, ele é um sistema numérico que ele é extremamente importante para nós da área da computação.
Porque ele faz parte do nosso dia a dia, certo? Então, é de extrema importância que a gente compreenda que o computador, ele só entende isso daqui. Ele só entende uma sequência de zeros e uns. E, além disso, nós já aprendemos, né, nas nossas últimas aulas, que esse 0 e esse 1, ele é algo que ele está vinculado à parte elétrica. Ou seja, normalmente, quando é 1, eu tenho uma passagem de energia. Quando eu tenho 0, eu tenho uma falta de energia. Nós até falamos, e já já a gente vai relembrar sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante, tá certo? Então, vamos ver aí, ó, se vocês estão corretos, né? É o sistema binário, certo? O sistema binário é o sistema numérico adotado pelo computador. Nós podemos programar um computador em várias linguagens, em Python, em C, em HTML, em Java, JavaScript e muitas outras linguagens, certo? Só que o computador sempre só vai entender a mesma coisa. É um conjunto de zeros e uns, tá bom? Então, ó, o sistema binário ou de base 2, como também ele é conhecido, é um sistema de numeração posicional, em que todas as quantidades se representam com base em 2 números, ou seja, 0 e 1. Nós já falamos sobre aquela tabelinha que ajuda a gente a fazer a conversão de um número binário para um número decimal, de um número decimal para um número binário. Nós já aprendemos a fazer soma de número binário, subtração de número binário, certo? Então, nós já aprendemos aí, ó, várias manipulações, certo? Então, ó, é de extrema importância e todas as escolas, né, todos os campos aí, ó, que acertaram estão de parabéns. Muito obrigado pelo retorno de vocês. Tô vendo que o pessoal tá afiado, viu? Os computadores, né, digitais trabalham internamente com 2 níveis de tensão, que foi justamente o que nós conversamos, né, nas aulas anteriores, pelo que o seu sistema de numeração natural e o sistema binário, certo? Outro ponto é a terceira questão. A terceira questão, quem foi que conseguiu responder? Certo? O Hugo colocou assim, ó, questão de número 3. É de 8 bits, certo? Alguém mais respondeu a terceira questão? Deixa eu dar uma olhada. A terceira questão, né, o pessoal falando 8 bits, tá? O bit, né, o pessoal de Massapê falou que é o bit. Algumas pessoas falam que é a quantidade de 8 bits. 8 bits é o byte, tá bom? Então, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver aí um pouquinho, certo? Então, olha aqui, pessoal. Na informática, um dígito binário, 0 ou 1, equivale a 1 bit, tá bom? É a menor unidade de informação, certo? Então, existe o bit, existe o byte. A menor unidade de informação de um computador é o bit, tá bom? A unidade de informação. Agora, existe um outro ponto. 8 dígitos binários formam 1 byte, tá? Isso daí a gente já tinha conversado. Só que aí eu vou voltar para essa questão, tá bom? É o seguinte, existem 2 diferenças. Quando se pergunta a menor unidade de um computador, é o bit, tá? Ou é o 0 ou é o 1. Agora, quando a gente fala qual é a menor unidade de armazenamento, certo, de um computador, nós já tínhamos até conversado sobre isso em algumas aulas um pouquinho para trás. Quando a gente fala da menor unidade de manipulação, de armazenamento, nós falamos de 1 byte, tá bom? Então, existe aí a menor unidade de informação, é o bit, e a menor unidade de armazenamento, de manipulação, é o byte, ok? Então, vocês podem até responder essa pergunta de 2 formas, né? Com essas 2 informações, tá? A menor unidade de informação é o bit e a menor unidade de armazenamento é o byte, ok?
Aí, se vocês ainda quiserem completar ainda mais a resposta de vocês, vocês podem ainda colocar assim, ó. Um byte é composto de um conjunto de 8 bits, tá bom? Porque aí fica uma resposta super, hiper, super, mega completa. Tá certo, galerinha? Tá bom? Mas aqueles que responderam o bit e o byte estão corretos. Só que a gente precisa ter atenção, né, no sentido da pergunta. Eu coloquei somente qual sua menor unidade, justamente para fazer esse questionamento com vocês, tá bom? Existe a menor unidade de informação e a menor unidade de armazenamento, ok? Repetindo, a menor unidade de informação é o bit. A menor unidade de armazenamento, que a gente faz uma manipulação de dados, é o byte, ok? Show de bola? Então, vamos aí para a próxima questão, certo? A próxima questão fala o seguinte. Qual o elemento do hardware que distribui as tarefas a todos os componentes de um sistema, né? Quem é esse elemento de hardware que é o responsável, certo? Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal. Ah, o pessoal de caridade, né? Entendi. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal de Massapê já está respondendo que é o microprocessador. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver já se realmente é o microprocessador que é o responsável por realizar essa distribuição de tarefas nos componentes do sistema. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí. Eu já deixei até uma foto aí para vocês e vamos aí tentar compreender. O elemento do hardware que faz a distribuição de todas as tarefas aos componentes do sistema é chamado de microprocessador. Então, exatamente, o pessoal de Massapê está totalmente correto, né? Muito bem, certo? Outro ponto importante, pessoal, o microprocessador, ou apenas processador, ele é um componente do hardware dos computadores, que ele é responsável, né, por toda a função de cálculo e também pela tomada de decisões dos sistemas operacionais. Normalmente também a gente chama, né, de CPU, certo? É outro nome também que a gente pode dar para ele, ok? É um circuito integrado que distribui as tarefas para os outros componentes. Então, mais uma vez, quero só deixar falar uma informação importante para vocês. Essa discussão eu já tinha feito com vocês nas aulas anteriores. Qual foi o componente responsável por permitir que os computadores tivessem uma grande evolução, tanto de tamanho quanto capacidade de processamento, tá? Pessoal, a grande evolução aconteceu principalmente depois dos circuitos integrados, ou conhecido também como CI. Nós já havíamos visto, nós já tínhamos visto os componentes que formavam o computador. Foram as válvulas, aquelas gigantescas, depois foram outras estruturas até chegar aos circuitos integrados. Os circuitos integrados até hoje são utilizados. Lá nós temos vários outros componentes de uma fórmula nanômetra, que isso permite com que os nossos componentes sejam cada vez menores e mais potentes. Olha que coisa fantástica, certo? Então, um computador que antes precisava ocupar uma sala enorme, hoje existe um computador que cabe na nossa palma da mão, que é o celular, por exemplo. Tá? Então, vejam aí a importância da arquitetura, a importância da estrutura da arquitetura dos computadores para a evolução das máquinas. É de extrema importância. Tá certo, turminha? Então, aí, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? E aí, turma, eu achei importante trazer para vocês isso daqui. Esses próximos slides eu vou até passar um pouquinho mais rápido, porque são slides para vocês se recordarem, certo? Para vocês recordarem dos conteúdos que nós vimos, que nós estudamos nas nossas últimas aulas. Por quê? Porque a partir de então, a partir de agora, os próximos conteúdos é de extrema importância que vocês já não tenham mais dúvidas sobre esses assuntos que eu vou mostrar aqui.
E pelo que eu estou vendo, né, pelo retorno de vocês aqui no chat, pelo retorno da participação, respondendo as questões, vocês compreenderam muito bem. Então, ó, vocês estão de parabéns. Um ponto importante é que os nossos computadores, eles utilizam aí o sistema de numeração binário, tá? O sistema de numeração binário. Na verdade, Hugo, já existe, certo? O Hugo está perguntando assim, ó, será que um dia terá um componente a nível microscópio? Hugo, já existe, certo? Já existe. Muitos circuitos integrados, você não consegue ver a olho nu a quantidade de componentes que formam um circuito integrado. Para você conseguir ver, visualizar vários componentes que formam aquele circuito, você tem que utilizar realmente o microscópio, tá bom? Eles são de uma forma de nanômetro, certo? É muito menor do que 1 centímetro, por exemplo, 1 milímetro. Tá? Então, muito desses componentes hoje, eles são, né, para você ver as estruturas que ele é formado, você precisa sim utilizar um microscópio, tá bom? Isso já existe. Na verdade, é o mais comum, certo? Então, pessoal, falando aí, ó, sobre a álgebra booleana que nós conversamos na nossa última aula especificamente, essa parte ela é de extrema importância porque a gente compreende como que esses registradores que existem lá dentro do nosso computador, eles funcionam, tá? Ah, eu sei que o computador só funciona com 0 e 1, mas como é que isso acontece? Eu não sei se vocês tinham essa dúvida, né? Mas isso era uma dúvida que eu tinha muito grande assim, na minha cabeça quando eu comecei a estudar arquitetura. Tá certo, o computador entende 0 e 1, mas como é que as coisas funcionam lá dentro? Precisa ter uma lógica, né? Para que tudo isso funcione. Porque ele recebe energia, mas sim, como é que ele consegue manusear todas essas informações? Então, a álgebra booleana, para nós, ela é muito importante porque ela permite que a gente compreenda como que o computador consegue pegar um pulso de energia e transformar isso em uma informação. Tá? Então, nós aprendemos na última aula que o pulso de energia, quando ele recebe um pulso de energia, significa o dígito 1, e quando ele não tem energia, certo? Isso significa 0. Então, tudo que acontece no computador começa por aí, tá bom? Então, olha aqui, a álgebra booleana, ela é uma álgebra de Boolean, né? Que há somente 2 estados. Aqui nós não estamos falando do sistema binário, certo? O sistema binário, eles se complementam, tá? Mas nós estamos visualizando o sistema binário com outros olhos. Aqui nós estamos falando, né, de 2 estados, onde existe o estado 0 e existe o estado 1. Em geral, certo? De uma forma padrão, universal, algo padronizado, tá certo? O estado 0, ele representa não, representa falso, ou seja, representa que está desligado, que o aparelho está desligado, que é a ausência de tensão. A chave elétrica, ela está desligada, ou seja, o 0 não está passando energia. É isso que a gente tem que ter na nossa cuca, tá? O 0 não passa energia. Pronto, acabou a história, tá certo? O outro estado, no caso, que é o 1, tá? O estado 1, ele representa o sim, o verdadeiro, ou seja, o aparelho está ligado, há sim tensão elétrica, a chave está ligada. Então, se eu puder falar para vocês de uma forma clara o que todo esse slide representa, é o seguinte: 0 não tem energia, 1 tem energia, pronto. Isso daí é o resumão de todo esse slide. O 0 não tem energia e o 1 tem energia, tá bom? Isso daí que eu preciso que vocês fixem na mente de vocês. E nós falamos que essa álgebra booleana,
ela realiza cálculos, né? Ela realiza operações. Então, nós temos a primeira função da álgebra booleana é o i, tá? Então, com certeza vocês estão recordando aí das lâmpadas, tá? Esse exemplo das lâmpadazinhas, eles são fantásticos, porque isso fixa muito na nossa mente. E se você não fez o desenho da função i, tá? Com as lâmpadas, faça. Porque isso aqui vai te ajudar muito a perder, né? A tirar aí as dúvidas, certo? Porque o desenho de um circuito elétrico, para a gente compreender como funciona a álgebra booleana, ajuda demais, nos ajuda a saber a diferença entre uma e outra, tá? Então, olha aqui. Essa função i, ela executa uma multiplicação, ok? Que também a gente pode chamar de conjunção de duas ou mais variáveis binárias. Então, pode ser só dois números, né? Uma sequência de 1 ou de 1, 0, ou pode ser mais de duas entradas. Pode ser 0, 0, 1, pode ser 1, 1, 0, vai depender aí da questão. Por exemplo, assuma a convenção no circuito, né? A chave aberta. Aí aqui nós temos mais uma observação. Quando a chave está aberta, certo? Quando a chave está aberta, significa 0, ou seja, não há passagem de corrente. Quando a chave está fechada, 1, há passagem de corrente. Então, normalmente é assim, ó. Eu gosto de fazer o seguinte, se eu tivesse aqui uma outra forma, um outro microfone aqui de ladinho, eu ia mostrar para vocês. Mas imaginem aqui, ó, imaginem que o meu braço seja um circuito, certo? Um circuito. Faça assim, ó. Faça assim. Pegue aí os seus dois braços, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês, tá bom? Eu quero que vocês peguem aí o braço de vocês e façam o seguinte. Façam isso aqui, ó. Certo? Façam aí dessa forma, tá bom? Quando a gente tem um circuito, quando a gente fecha os nossos dois braços desse jeitinho aqui, ó. Isso significa que se tivesse, por exemplo, uma corrente elétrica, né? Fazendo uma analogia, tá bom? Ela passaria por todo o nosso braço, né? Por todo o circuito. Imagine aí que os nossos dois braços são circuitos. Então, quando ele está fechado, desse jeito aqui, ó. Quando ele está fechado dessa forma, a corrente passa, certo? Imagine aqui, ó, os meus dois braços fazem justamente um círculo. Então, eu consigo passar a corrente de um ponto a outro. Ó. Ela vai caminhando, caminhando, caminhando de um ponto a outro. É por isso que quando o circuito está fechado, há passagem de corrente elétrica. Assim, a lâmpada liga. Agora, quando eu faço isso aqui, ó. Certo? Quando eu abro o circuito, né? Quando eu abro o circuito, olha aqui. Ó. Quando eu abro esse circuito, a minha energia, né? Imagine aqui desse jeito, ó. A minha energia não consegue chegar daqui para cá. Tá bom? Então, não há passagem de corrente elétrica. Tá vendo? Olha aqui, ó. Certo? Então, o circuito aberto, olha aqui, ó. O circuito aberto é o 0. O circuito aberto é 0, não passa energia, não tem energia. Agora, certo? O circuito fechado, ele, aí sim, né, ó. Aqui, ó. Lâmpada acesa, ó, chave fechada, 1, né? Quando o circuito está fechado, aí as coisas funcionam, certo? Aí a lâmpada liga, porque é a passagem, tá bom? Então, percebendo esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, do circuitinho A e B, quero também mostrar outro ponto importante, né? Para quando vocês forem ler em qualquer livro, pegar alguma informação da área da eletrônica, vocês não ficarem literalmente boiando, vocês saberem identificar as coisas. Esse símbolo aqui, ó,
na eletrônica, isso aqui é padrão, tá, pessoal? Qualquer local aí, em qualquer livro que vocês forem estudar, forem visualizar na parte da eletrônica, que vocês verem esse símbolo, desse jeitinho aqui, significa que é uma chave e ela está aberta. Então, se ela está aberta, não tem passagem de corrente, né? Agora, se essa mesma chavinha estiver desenhada desta forma, significa que ela está fechada. Então, aí as coisas funcionam, certo? Aí sim, aí tem passagem de corrente. Então, caso vocês forem olhar, estudar, pesquisar sobre parte da eletrônica, provavelmente vocês irão se deparar com esse símbolo. E aí, ninguém me perguntou, certo? Mas eu vou falar. Esse símbolo aqui significa o quê, professora? Né? Esse símbolo aqui, normalmente, se eu visualizar esse símbolo da eletrônica, o que isso aí está falando? Isso aí representa uma entrada de energia, um fornecimento de energia. Então, isso daí pode representar uma pilha, pode representar uma bateria, tá? Pode representar qualquer componente que forneça energia para o meu circuito, ok? Então, isso daí são informações novas aí que eu trouxe para vocês, certo? Olha aqui. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos que nós já tínhamos conversado, que é a tal da tabela verdade. A tabela verdade da função I. Quando é que na função I a minha lâmpada liga? Quando eu tenho duas entradas, ó. Tem uma entrada A e tem uma entrada B. Quando é? Só e somente só, né? Só e somente só existe uma forma na função I da lâmpada ligar. Quando é, pessoal? Me ajudem aí. Lógico, a resposta está aqui no quadro, né? Está aqui na lousa, na TV, para vocês visualizarem. Mas eu quero saber se vocês conseguem identificar, tá? Qual é a solução? Quando é que a minha lâmpada irá ligar quando eu estiver falando da função I ou END, tá? Quero saber aí do pessoal de Massapê, o pessoal de Campinas do Piauí, de Santa Cruz dos Milagres, que estão aqui na ativa. O pessoal de Caridade do Piauí, que também está aqui na ativa. Eu quero saber de vocês, tá certo? Qual é a única forma que a minha lâmpada liga quando eu estou com a função I? A resposta está no quadro, mas eu quero que vocês me digam aqui para eu ter certeza que vocês compreenderam, tá certo? E aí eu quero saber também do pessoal de Jaicós, né? O pessoal de vários outros polos que estão aqui conosco, tá certo? São Gonçalo e vários outros, né? Vamos também tentar responder as questões, tá, galerinha? É importante. Então, olha aqui, pessoal. Na função I, a única situação possível é quando a minha porta A e a minha porta B estão fechadas. Só e somente só. Quando a chave A e a chave B estão fechadas. Só é dessa forma que eu consigo ligar a luz, tá bom? Quando as duas estão abertas, não passa energia. Quando a A está aberta e a B está fechada, não passa energia. Quando a A está fechada e a B está aberta, não passa energia, tá bom? Nessa função, só e somente só quando as duas estão fechadas, é que eu tenho a ligação de uma lâmpada. E para você que não está recordando, a forma de representação da função I é justamente o ponto, tá bom? O pontinho. Um pontinho aqui, ó. Aqui eu coloquei um pontão, certo? Onde quando eu falo assim, ó, A e B, isso significa que essas duas portas, elas estão sendo representadas pela função, certo? Booleana I, tá? E aqui, nesse caso, ela só tem uma única opção para ela ser ligada. Olha aqui, ó. É quando tanto o A quanto o B estão fechados. Olha aí que coisa linda, maravilhosa, tá bom? Certo? Outra informação importante é a representação dessa porta, tá?
Quando vocês forem olhar alguma informação em algum livro de eletrônica, que vocês verem a figura dessa porta aqui, a gente vê muito em circuitos, tá? A representação de circuitos elétricos, em circuitos eletrônicos, certo? Que normalmente aquelas plaquinhas, sabe aquelas plaquinhas verdinhas que a gente visualiza em todo eletrônico? Tem aí, ó, em qualquer carrinho de controle remoto, tem no controle da sua casa. Se você, por exemplo, pegar uma luminária e você abrir a luminária, vai ter aquela plaquinha verde, que normalmente tem várias trilhas que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Pois é, aquela plaquinha, ela é toda formada por sequências desses estilos de porta. Lógico, não é somente a porta I, são várias outras portas. Mas aqui, pessoal, a gente compreende um pouquinho da importância da gente entender a figura das portas lógicas, certo? Então, quando a gente fala da porta lógica I, a gente fala dessa figura aqui, certo? Onde eu tenho a entrada A e a entrada B, e eu tenho aqui, ó, uma saída, ok? Certo? Sempre é dessa forma, tá bom? Eu trouxe para vocês mais umas representações, cada uma dessas representações é da tabela verdade, tá? E aqui a única que permite a saída 1, que no caso é com corrente elétrica, que vai permitir ligar a lâmpada, é essa daqui, tá? Ó, certo? Isso aqui, pessoal, já foi o assunto da aula passada, mas eu trouxe para recordar vocês porque eu acho importante. Nós temos também a opção onde nós podemos ter várias entradas. Não só a A e a B, mas nós podemos ter N entradas. Nós podemos ter 1000 entradas. 1 bilhão, né, de entradas. Mas sempre nós teremos uma única saída. Ok? Tá bom? Então, esse slide aqui, eu trouxe essas informações só para vocês se recordarem. Aí, turma, chegou a outra porta, que é a porta OU. Tá? Se lembram quando eu conversava com vocês, eu não dou aula para vocês de programação, mas com certeza vocês devem ter visto com o professor Hildo sobre ou, né? Ou uma coisa ou outra. Então, quando normalmente vocês pedem aí para os pais de vocês, os pais, os nossos pais, eles são pessoas, são criaturas de Deus, que eles, né? Foram criados aí, eu acho que vem no manual dos pais, a porta ou, a função ou, sabia? Porque eles são ótimos em falar. Quando a gente fala assim, pai, mãe, tio, ou tia, ou vô, ou vó, aquela pessoa que é a representação de pai e mãe para vocês, no caso. Eu posso fazer isso e isso, né? Eu posso comprar isso e isso. Aí eles falam, ou isso ou aquilo, né? Eles sabem, eles aprenderam aí desde cedo como é que a porta ou funciona. Essa estrutura do ou uma coisa ou outra, ela também se aplica aqui, tá bom? Ou uma coisa ou outra, tá? E aí, pessoal, isso funciona tanto na programação quanto também na função booleana. Olha aqui, normalmente a função ou, ela executa a soma, tá? Ela executa a soma. Além disso, é uma conjunção, tá? Onde de duas ou mais variáveis binárias, a chave 0 continua sendo aberta, continua sendo não passagem de corrente. A chave fechada, que é a representada pelo 1, continua sendo a passagem de corrente. Só que olha aqui o que é interessante. Agora eu vou colocar aqui um marca-texto, porque ele fica mais forte. Olha o que é legal. Na chave OU, eu estou aqui, ó, passando, né? Estou passando corrente, passei a corrente por esse lado, só que precisa ser fechado, né? Aí olha aqui o que é legal. Eu venho pelo outro lado aqui, certo? Pelo outro lado, estou vindo, estou vindo. Aqui eu tenho duas opções, ou a A ou a B. Olha que interessante. Aí eu vou aqui, ó, pelo caminho da A, certo? E eu vejo, né? Vixe, o caminho da A está aberto. Então, não vai dar certo passar a energia por aqui para eu ligar a lâmpada. Então, eu vou tentar outra, né? Ou a A ou a B, no caso.
Vou aqui na B, ó, e vejo, vixe, a B também está aberta. Não vou conseguir ligar a minha lâmpada. Então, olha aqui, pessoal. A única forma de você não ligar a lâmpada na função OU é quando a A e a B estiverem abertas, certo? É a única, é ao contrário daí. Ela é tudo o inverso daí. Vamos olhar aí um pouquinho melhor sobre essa estrutura. Então, aqui percebam, ó, eu trouxe 4 opções para vocês. Das 4 formas, só uma que não liga a lâmpada. Tá vendo como é o contrário? Olha aí, ó. Nós temos a opção onde a entrada A, ela está fechada, ó. Ela está aberta. Vixe, não deu para ligar na A. Ah, mas tem uma B, então eu vou tentar na B. Olha aí, a B tá fechada. Então, a minha corrente passa e eu ligo a minha lâmpada. Show de bola. Vou tentar outra opção, né? Vou passar a corrente por um lado, estou indo aqui, vou na B. Vixe, a B está aberta, não vai passar corrente. Ah, mas tem a A, né? Porque é a A ou a B. Então, eu posso também ir lá na A. Olha aí, a A está fechada e eu consegui passar e chegar na lâmpada. Show de bola! E a outra forma é quando eu tenho aqui, ó, tanto a A quanto a B. Olha aí, a A e a B estão fechadas e eu consigo passar também corrente elétrica e ligar a lâmpada. Então, pessoal, isso daqui, a função OU, ela é o inverso, tá bom? Ela consegue ligar a lâmpada de todas as formas, menos quando a chave A e a chave B estão abertas, tá? É o contrário. Aqui eu mostrei para vocês também, já essa tabela verdade, ó. Das 4 opções, 3 conseguem ligar a lâmpada e só uma que não consegue ligar, tá? E essa função OU, né, o OU, ele é representado pelo sinal de mais. Então, quando vocês visualizarem o sinal de mais, significa aí, ó, o OU, tá? E o símbolo é justamente bem parecido com o outro, mas ele tem, né, essa parte aqui curvada, tá bom? Ó, essa parte curvada. E aqui eu trouxe só para recordar vocês das 4 tabelas verdades aí, ó, que mostram como é que funciona essa passagem de corrente, né? Um lado entra o 1, o outro lado entra o 0, e no final sempre vai sair um único resultado. Tá bom? Ó, temos uma entrada, temos 2 entradas, tá vendo? Isso aqui, ó, foi um assunto que a gente já discutiu na aula passada, então eu estou só relembrando vocês, certo? E aí nós temos a não, função não. Eu falei para vocês da função não, ou not, que é aquele chato, tá? É aquele do contra. É aquela criatura que normalmente, toda vez que você fala que é verdade, só de birra ele fala que é falso. Toda vez que você fala sim, só de birra ele fala não. Se você fala não, só de birra ele fala sim, tá bom? Então, a função não, ela é o do contra. Toda vez que você fala uma coisa, ele fala o inverso, tá? Então, a função não é o do contra, tá bom? Ok? Então, aí vamos entender um pouquinho. Olha aí. Executa o complemento de negação, né, de uma variável binário. Se a variável estiver 0, o resultado da função é 1. Se a variável estiver 1, o resultado da função é 0. Essa função também é chamada de inversora. É o inverso, né? É o do contra. Olha aí. Usando as mesmas condições dos circuitos anteriores, tem-se que quando a chave A está aberta, ou seja, né, quando ela está representada por 0, aí passará a corrente. Certo? Então, aqui na não é o seguinte, quando tem 0, que normalmente não é a passagem de corrente, não tem corrente, no não ele fala passa a corrente. Quem vai passar a corrente aqui é no inverso. Então, essa função não, ela normalmente ela é unida com as outras funções, né? E, ou, tá? Então, nós temos aí algumas formas dessa função não, que no caso é o norte, tá? Olha aí, o not, vamos dar uma olhadinha melhor aí nas próximas, né? Ela é representada por esse símbolo,
certo? Então, toda vez que vocês verem esse símbolo aí, significa que tudo que vier antes dele, quando passar por ele, vai ser invertido. Então, imagine que eu tenho um circuito que entra aqui, ó. O circuito está vindo com a informação 0. Passou por esse circuito aqui, ó, caminhou por aqui, a saída aqui vai ser obrigatoriamente 1. Tá? Ele faz isso. Se a entrada é 1, obrigatoriamente a saída será 0, porque ele inverte, tá bom? Aí nós temos, né, no caso, a tabela verdade, que é sempre o inverso, certo? Aí nós temos o NAND, que é o não, né, a função não mais a função i. A função i, ela era ao contrário, né? Ela só tinha uma opção para ligar a lâmpada. Se lembram que ela só tinha uma opção? Quando a gente coloca o de negação, ó, tudo foi invertido, percebam? Onde era 0 ficou 1 e onde era 1 ficou 0. É isso, tá? Que o não faz, ele inverte, tá bom? E aí, pessoal, aqui é a sua representação, percebam, ó, eu tenho uma representação do i e eu tenho uma bolinha aqui, ó, que representa o NOT. Pode ser tanto dessa forma quanto dessa outra aqui, ó, certo? Os dois representam, tá bom? Aqui eu estou mostrando mais uma vez para vocês que nós podemos, né, utilizar várias e várias entradas e somente uma saída, como padrão, como nós já aprendemos também. E aqui nós temos, né, a OU, que a OU é da mesma forma, tá? Onde a OU eu tinha várias opções de ligar a lâmpada e somente uma opção que não ligava, tá? Galerinha, nós vamos ter o nosso intervalo agora rapidinho e já já a gente retorna para dar continuidade às nossas discussões, tá certo? Até já já.